Olá, gente! O nosso trabalho de hoje é sobre solo atirantado e solo grampeado. Eu sou a Marielle. Olá, eu sou a Natane. E eu sou o Richard. Vou começar explicando como o solo atirantado é empregado. O solo atirantado é uma contenção sustentada por tirantes, um dos seus principais componentes. A contenção possui uma parede, geralmente na vertical, em concreto armado, além dos tirantes já mencionados, que são fixados em local cuja profundidade ofereça a estabilidade necessária. É um elemento construtivo projetado em taludes e paredes de escavações para conter esforços de empuxo do solo, impedindo o desabamento de encostas. O empuxo do solo é uma força lateral que depende de fatores como o parâmetro de resistência ao consideramento do solo retido, a inclinação da superfície do aterro, a altura e a inclinação do maciço. O sistema é classificado como obra de infraestrutura e empregado em construções rodoviárias e subsolos de edificações. Agora, quanto aos exemplos reais de aplicação do solo atirantado, temos essa cortina atirantada em Jarinu, em São Paulo, que fica perto de uma rodovia, e essa cortina atirantada em Taboão da Serra, em São Paulo, que não temos exatamente a localização dela, mas parece que é do lado de fora de uma fábrica ou algo assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre os parâmetros de construção do solo antirantado e grampeado. Vou começar falando sobre o solo antirantado. Este solo possui uma cortina ou cortina, fica ao seu critério como você quer chamar. A cortina é utilizada principalmente para a contenção de taludes, encostas e subsolos. E é uma estrutura de concreto armado que trabalha em conjunto com tirantes, que são essas barras de ferro que nós podemos ver a imagem ao lado. Tendo isso em mente, devemos levar em consideração que a cortina irá se mover para o interior da escavação, e à medida que isso acontece, movimentos de rotação e translação vão acontecendo, e isso é influenciado por uma série de fatores. E por conta disso, fazemos um ensaio de influência, que tem por objetivo acompanhar o deslocamento da cabeça de ancoragem à medida que diferentes tipos de carregamento, sei lá, algum peso que vai acontecer nesse talude vai acontecendo, a gente precisa saber para que não tenha o rompimento. E à medida disso, que a gente sabe, tem esses valores em mente, nós podemos ver o que pode melhorar, o que não pode, o que pode ser feito, o que não pode, e dessa maneira a obra vai ser perfeita, logo não acontecendo nenhum problema, nenhuma falha. E por isso devemos fazer esse ensaio. Agora vamos explicar o solo grampeado. O solo grampeado é uma técnica de contenção ou reforço de taludes que consiste basicamente no uso de elementos chumbadores enterrados. Esses chumbadores são elementos lineares passivos, resistentes à flexão composta, denominados de grampos. Possuem a função de minimizar os deslocamentos do maciço de solo provocados pelo acréscimo de forças internas em direção contrária ao sistema natural de acomodamento. O método se faz presente na execução de estradas, túneis, remediações de deslizamento, entre outras obras. Temos uma variação dessa técnica, que é o solo grampeado verde. O solo grampeado verde é uma técnica para melhoria de solos, com aplicações que podem ir de contenção de boxes de túneis e taludes rodoferroviários a subsolo de edificações e remediações de deslizamentos. A solução utiliza chumbadores metálicos e revestimento composto por mantas e vegetação. Pode ser utilizada para uso em maciços a serem cortados, que não apresentam estabilidade suficiente, e em taludes rompidos em acidentes. Trata-se de uma variação da técnica de solo grampeado que vem sendo utilizada desde meados da década de 1970. Proporciona a proteção imediata contra o efeito dos agentes erosivos e protege o solo, além de reter umidade ao terreno e potencializar a germinação das sementes. Conforme isso aconteça, as raízes protegem a superfície do terreno e aumenta a resistência do solo contra deslocamentos. Quanto aos exemplos reais de aplicação do solo grampeado, temos esses dois exemplos. Esse solo grampeado em São José dos Campos, em São Paulo, que também fica perto de uma rodovia, e esse solo grampeado verde em Divinópolis, que é um tipo de variação, né, dessa obra, e fica em Minas Gerais. Agora, para a gente escolher uma determinada obra de contenção dentre os tipos existentes, a gente sabe que existem especificidades que a gente precisa levar em conta.
Então, para escolher tanto a cortina atirantada quanto o solo grampeado, a gente precisa levar esses fatores em consideração para não haver nenhuma patologia futura. Por exemplo, o objetivo desse projeto, para que ele vai ser empregado, a que força que vai estar sobre ele, qual carregamento ele tem que suportar, qual é o local específico da obra, o espaço físico que a gente tem para poder executar essa obra, a estabilidade do terreno, porque a gente sabe que muitos terrenos eles estão em declive, são barrancos que precisam ser contidos. Então, a gente precisa saber qual a estabilidade, se existe água que afete o solo diretamente nas redondezas, ou então abaixo do nível da superfície do solo. A determinação do perfil do terreno, a planioaltimetria, mas também a sondagem do solo, as condições de acesso para essa obra poder ser executada, o material disponível regionalmente e, obviamente, os custos dessa obra, para a gente poder escolher qual é o melhor para o nosso caso. Agora irei falar alguns parâmetros que devemos considerar para dimensionar a estrutura do solo grampeado, que são os de influência da resistência ao arrancamento, da coesão e do ângulo de atrito. Depois desses ensaios serem feitos, podemos jogar em um programa chamado GeoStudio Slope, que irá determinar variações paramétricas e constatuosas, e isso é importante que os ensaios anteriores sejam feitos de maneira correta, para que os ensaios do programa sejam os mais acurados possíveis, para que não aconteça nenhum erro com a sua obra. Este parâmetro também pode ser estimado por correlações empíricas, usando parâmetros obtidos em ensaios de campo ou laboratório. Como podemos ver, no Brasil não tem nenhuma metodologia padrão, então temos que tomar muito cuidado, sabe? E é só fazer os ensaios perfeitamente, bem acurados e jogar no programa. Logo, a obra não terá nenhum problema. Agora, um pouco mais sobre o nosso grupo. Esses são os nossos membros, a Marielle, eu e o Richard. As nossas fotos para vocês poderem associar as vozes, as nossas referências bibliográficas e agradecemos pela atenção. Espero que você possa ter conhecido um pouquinho mais sobre as obras que nós apresentamos e obrigado por assistir até aqui.